Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 11 de março de 2022, estou aqui no 11º dia do desafio dos 31 dias. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que a gente vive aqui em casa, né? Cuidando do meu pai enfermo. Durante o nosso dia são muitas atribulações, muitas coisas que a gente tem que resolver, e hoje eu refleti um pouquinho sobre a situação do meu pai e eu quero compartilhar isso com vocês. Ele teve 5 AVCs em 2016 e desde então nós cuidamos dele, né? Minha mãe faleceu em 2019 e ela cuidava dele em período integral, né? E aí depois, a partir do momento que ela foi embora, nós tivemos que assumir, né, o meu pai. E foram muitas dificuldades, muitas adaptações, enfim, e hoje ele mora aqui comigo, né? E aí hoje, durante a rotina do nosso dia, eu comecei a refletir, sabe, sobre ele, sobre a situação que ele se encontra, e eu quero compartilhar um pouquinho isso com vocês. Tenho certeza que muitas pessoas que estão aí me assistindo, elas também, né, estão passando por situação semelhante, com enfermos, com pai, mãe, enfim, né, enfermo e com condições muito limitadas, e a gente sabe o quanto que é difícil, né? Inclusive, eu já fiz 2 vídeos do meu pai. É um vídeo só que eu dividi em 2, tá bom? Tá aí no meu canal. Eu vou deixar aqui para quem tá no YouTube, eu vou deixar o link para que vocês possam assistir, tá bom? Bom, o que acontece? O enfermo, né? Ele pode ficar muito manhoso, né? E muitas vezes fica. E muitas vezes judia da gente, de quem está do lado. É uma coisa assim, muitas vezes sem pensar. A minha mãe, vou dar um exemplo para vocês, ela cuidou do meu pai até o último suspiro dela. Cuidou com afinco. Minha mãe era enfermeira aposentada, imaginem, né? Ela sabia todos os procedimentos, ela sabia cuidar do meu pai muito bem. Só, gente, que ela foi o braço e as pernas dele. Ele fez isso com ela, né? Involuntariamente. Porque a partir do momento que você está totalmente limitado e tem alguém ali para fazer tudo por você, ele abusou, né? Pedia as coisas, queria comer comida, ela diferente, ela ia buscar, então ela se virou nos 30 para dar conta do recado, né? E o que aconteceu? A gente foi observando ela definhando, e é o que acontece, né? Já tem até pesquisas aí, se vocês jogarem na internet, que os cuidadores, as pessoas muitas vezes partem antes do próprio enfermo, porque é uma carga muito pesada, né? Nós, como filhos, a gente tentou aliviar da forma que a gente conseguia, mas era a rotina deles, era a casa dela, né? O jeitinho dela, eles tinham o soninho deles, tal. Então a gente ajudou da forma que dava, né? Mas a carga ficou bem puxada para ela. E hoje a gente se reveza em 3, somos 3 irmãos e já é complicado, né? Já é difícil. Então, eu percebia que meu pai abusava muito, né? Então ela estava almoçando, estava jantando, ele chamava, ela levantava do prato e ia lá atendê-lo. E eu falava, pai, espera um pouquinho, deixa ela terminar de comer. Mas não adiantava, né? Ela acabou concordando com essa rotina. E aí, quando minha mãe foi embora, ficou com a gente, né? Só que aí todos nós temos a nossa vida, né, nossos afazeres, nossas famílias, a gente teve que se adaptar. Hoje eu tenho aqui para me ajudar uma cuidadora, a Sueli, que me ajuda muito, porque sem ela eu não conseguiria, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, Lolo pequena, eu tenho que sair, eu tenho que ir para audiência, eu tenho que buscar Lolo na escola, como que eu ia fazer sozinha com meu pai aqui? Então ela me ajuda demais, né? E eu percebo o quanto que ele abusa dela. Pede toda hora as coisas, sabe, manhoso, eu quero isso, me dá isso, tal. E, gente, eu observando ele hoje, né, e refletindo, eu não acredito no acaso, vocês sabem disso, que tudo tem um motivo, né? E eu fiquei pensando, por que será que ele veio, né, passar o restante da vida dele aqui na minha casa, né? Por que será? Tem um propósito nisso. E eu não dou moleza pra ele, de verdade. Eu dou bronca nele sim, eu faço ele falar, pedir por favor, eu faço ele agradecer, sabe? Eu dou bronca sim, fico brava com ele às vezes, porque eu sei que ele abusa, né? Ele tem que entender, porque eu também compreendi que se ele tá aqui, né, é minha obrigação também cuidar. Ele tem muito a ensinar, gente, ainda pra nós, mas também tem muito a aprender, né? Então eu tento fazer ele, Samantha, você tem pena do seu pai? Não, eu não tenho pena do meu pai.
Eu acredito que a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter amor, a gente tem que ter respeito, sabe? Cuidar com muito carinho, mas eu entendo que o meu pai é um ser humano em evolução, assim como eu. E ele tá passando essa situação difícil, né? Provavelmente por escolhas dele. Né? Quem sou eu para julgar, para dizer isso com certeza? Mas ele nunca cuidou da saúde dele, ele não gostava de tomar remédio. Quantas pessoas vocês conhecem aí que fazem isso, né? Então, hipertensão, problema cardíaco, diabetes, colesterol, tudo. O que acontece, gente? Chega um momento que a fatura do cartão de crédito chega. Não adianta. A gente tem a obrigação de cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. E quando a gente não cuida, mais cedo ou mais tarde, a fatura do cartão de crédito vai chegar. E foi o que aconteceu com meu pai. Pode ser até que se ele tivesse, né, se cuidasse, enfim, tivesse acontecido a mesma coisa, né, que estivesse aí no destino dele. Mas no caso, assim, de tudo que eu assisti desde a minha infância, eu acredito que realmente ele provocou, ou no mínimo ele antecipou, né, essa situação que ele vive. Então, eu não tenho pena do meu pai, né? Eu estou preparada para o dia que meu pai tiver que ir embora, sabe? Porque eu entendo que é difícil para ele também. Ele é muito limitado, apesar dele ser lúcido, ele conversa de política, de futebol, de tudo. Mas ao mesmo tempo, às vezes ele dá uma variada, acorda pedindo a carteira profissional para trabalhar. Ele dá uma variada assim, né? E querendo ou não, por mais que a gente tente fazer do dia dele um dia dinâmico, né? Não tem como, não tem muito. Ele se cansa, ele quer ficar deitado, ele adora ficar na frente da TV. Então ele que fala, que vê todas as notícias, às vezes me conta. Então meu pai, ele, sabe, eu tento de tudo. Às vezes eu desligo a TV, pai, vamos colocar uma música, né? E eu acho que é nossa obrigação, como filhos, cuidar com muito amor e carinho, né? Então eu dou o meu melhor. Vou lá, coloco uma música para ele, né? A Sueli também tá aqui me ajudando, tentando tirar ele um pouco dessa rotina, né? Então, quando ele permite isso, a gente faz. Porém, hoje ele tava bem manhoso, né? Ele faz manhã todo dia, ele abusa, porque ele sabe que ela tá ali para cuidar dele, né? Então pede as coisas e tal. E eu tô sempre atenta, pai, tem que pedir por favor. Pai, tem que falar, né? Tem que pedir desculpa. Pai, não é assim, né? Então ele participa do Evangelho no lar, aqui com a gente, faz oração. Então eu entendo que se ele está aqui na minha casa, tem algum propósito nisso, né? E eu tenho que dar o meu melhor como filha, e quem nos acompanha e vê, a gente faz, tenta tirar ele da rotina, né? Mas eu entendo que é sabe, o que ele tem que passar, eu não posso passar por ele. Então quando eu me vejo assim muito sobrecarregada, a gente começa a ficar de mau humor, você começa a ficar muito agitada, então eu falo, Sueli, vou dar uma caminhada, eu desço, vou dar minha caminhada, me fecho aqui no quarto, né, que agora meu escritório, ele tá no meu escritório, eu tô aqui no quarto da Lolo, por isso que eu sempre faço os vídeos daqui, porque ele tá lá no meu escritório, né, onde era o meu escritorinho. Então eu vim pra cá, sabe, vou fazer minhas coisas, me isolo, deixo ela lá cuidando, que é o trabalho dela também, e eu tento ir levando assim, mas eu sei que não é fácil, eu tenho outros familiares na família passando por muitas dificuldades, e a gente percebe, isso é estatístico, né, que os cuidadores, né, familiares cuidadores, eles definham. Então, qual que é o intuito desse vídeo, além de passar, né, a nossa experiência? É dizer que você, cuidador, você que cuida da sua mãe, do seu pai, enfim, de um parente, seja lá quem for, você também tem a obrigação de cuidar de você, da sua vida, da sua saúde. Percebo muitas pessoas que largam a vida, né? Não constrói família, não é feliz, não sai, não tem amigos, porque tá ali cuidando do pai, tá cuidando da mãe, né? Então, nesse caso, é obrigação nossa cuidar, não tô falando isso, mas você também tem obrigação pela sua vida, né? A gente não pode tomar o lugar do pai, tomar o lugar da mãe, vocês entendem? Não sei se muitos de vocês conhecem as constelações familiares, pesquisem aí na internet sobre o assunto, mas assim, o pai e a mãe é o pai e a mãe, nós somos filhos, eles são grandes, nós somos pequenos. É dessa forma que você tem que ver o seu pai, né, sua mãe. Você não pode querer, sabe, tomar o lugar deles. Então, se isso está acontecendo, está errado.
E aí, com tudo isso, a gente vai aprendendo, né, a lidar com a situação. Por isso que eu vejo hoje a situação do meu pai, eu não sofro com isso. Eu não sofro. Tenho meus irmãos, a gente se reveza, a gente se divide, a gente dá o nosso melhor, né? Não é fácil para ninguém. Por exemplo, esse final de semana, hoje ele tá na casa do meu irmão. Então a casa fica mais silenciosa, porque ele tem mania de ficar gritando às vezes, né, pedindo as coisas e tal. A casa fica silenciosa, né? A gente consegue relaxar um pouquinho, porque eu e minha família mudou bastante a nossa rotina aqui, a minha, do Mauro, da Lolo. Então, todo mundo que está à nossa volta, né, os familiares, não só comigo, não só os filhos, mas os maridos, as noras, os genros, né, todo mundo tem que colaborar e entender essa situação. E eu entendo que nada disso é por acaso, tá todo mundo ensinando e tá todo mundo aprendendo, né? Então, eu vou deixar o link, tá bom, dos vídeos que eu fiz pro meu pai, aí na descrição do YouTube para vocês assistirem, enfim, onde eu conto toda a história. E com isso eu separei aqui uma mensagem do livro que eu já mostrei para vocês em outra oportunidade, que é Felicidade é Algo que se Aprende, né? Que é uma mensagem que fala assim: perante os enfermos. Os enfermos do corpo necessitam também que se lhes ampare a alma. A doença do corpo, se não traz desespero e revolta, pode levar a uma profunda depressão. Os remédios para os males físicos podem aliviar-lhes a dor, mas a tristeza, contumaz resultante dos sofrimentos, porque estejam a passar, para a falta de ânimo e de forças para reagir, é preciso algo mais. Se tiveres ao lado enfermos assim, procura sustentar-lhes a coragem, induzindo-os a pensamentos positivos. É o carinho, é o amor que se lhes dedica que criarão um clima mais ameno, um clima de paz, de esperança e que auxiliarão o doente a lutar pela própria cura. Porém, não faça por ele, a título de poupá-lo, o que tenha condições de fazer, para que não se torne dependente, o que lhe retardaria a cura, né? Assim, ao lado da brandura, se necessário, usa de autoridade sem agressividade, incentivando a reagir e se esforçar. O bom enfermeiro não sofre com o doente, tomando para si as dores alheias. Seja tu enfermeiro dedicado, controlando quaisquer manifestações de impaciência, mas seja atento para não ser manipulado por quem esteja a se acomodar, justificando-se pela doença que carrega em si. O doente que não quer se curar, que procura se fazer de vítima por comodismo, age como um algoz que oprime, que desgasta, que sobrecarrega. Aquele que por amor deseja ampará-lo e aliviá-lo nas suas provações. Aquele que por amor deseja ampará-lo e aliviá-lo nas suas provações. Você não tem que passar a dor no lugar do seu ente querido. Você não pode isso. Você está ali para amparar e para aliviar, sabe? Para tornar tudo isso um pouquinho menos difícil para ele. Mas você tem que entender que ele tem que passar por isso, tá certo? Lembra-te de que a doença é também um remédio para as enfermidades da alma. Portanto, com devotamento e abnegação, ora e faze por ele o que realmente não tenha condições de fazer. Lindo esse livro, gente. Então, o que o livro quer dizer? A gente não pode tomar o lugar da pessoa. E eu sei que às vezes o amor é tão grande que a gente quer aliviar aquela dor, né? Mas a gente não pode tomar o lugar. Então a gente tem que fazer a nossa parte, tomar, sabe, tornar o clima menos pesado, né? E conseguir entender que ele é um ser, seu ente querido é um ser em evolução, assim como nós, sabe? Que ele pode estar hoje, resgatando coisas, né, aflições que ele mesmo causou. No caso do meu pai, que não tomava remédio, não cuidava da saúde, quantas e quantas pessoas a gente vê aí que faz a mesma coisa, né? A fatura do cartão, gente, vai chegar. Uma hora ou outra vai chegar. E daí não adianta culpar Deus.
se achar vítima, né? E não adianta também depois querer fazer da pessoa, né, das pessoas que você ama, que estão ali do seu lado, fazer com que elas passem aquilo com você, né? E que façam tudo, que sejam os seus braços e as suas pernas. Foi o caso da minha mãe, ela não aguentou. Minha mãe morreu com úlcera, minha mãe morreu com um infarto, porque ela falava, meu Deus, ele não deixa nem eu falar no telefone. E olha só como ele é diferente hoje com a gente. Então nós disciplinamos meu pai com amor, não precisou ter agressividade, nada, ele simplesmente teve que entender que ele tem que se esforçar, né? Então quando o fisioterapeuta, por exemplo, faz fisioterapia no meu pai, ele grita, faz preguiça, eu vou lá e falo, o que é isso, pai? Que gritaria é essa? Então eu sou muito brava com ele às vezes, gente, eu falo sim, porque eu sei que é minha obrigação. Eu não acredito no acaso, ele não está na minha casa por acaso, né? E a gente tem que estar do lado dos nossos entes queridos para incentivar, né? Para trazer uma energia boa. Se você ficar aí do lado do seu ente querido só se lamentando, né? Não vai adiantar. Você vai deixar a energia dele lá para baixo, né? Então, compare, por exemplo, quando, sei lá, alguém vai para academia com personal trainer, né? Personal trainer, além de lógico, instruir a pessoa nos exercícios corretos, ele tá ali também para incentivar. Poxa, você tá ali fazendo abdominal, tá no último, você tá até tremendo, você fala, não vou aguentar, ele dá um grito com você, vai, último, pô. Você faz. É exatamente isso. A gente tem que estar do lado para incentivar os nossos entes queridos, sabe? A gente não precisa passar a dor por eles. Então, para quem cuida hoje aí fica o tempo integral e se desgasta, temos muitas pessoas na família ainda que estão passando por essa situação. Você tem responsabilidade pela sua vida. Procure uma válvula de escape. Vai dar uma volta, vai, enfim. Faça qualquer coisa, sabe? Se possível, obviamente, né? Se possível, faça qualquer coisa para sair desse ambiente. Meu pai não tá aqui, ó, a casa tá silenciosa, né? Não foi essas motos barulhentas. Mas assim, ele não tá gritando, ele pede para fazer xixi toda hora que ele pede, né? Então eu tenho que ficar levando o papagaio, aí chega lá, não consigo. Aí daqui 10 minutos, quero fazer xixi, você leva lá, ele, não quero. Aí você volta, é uma loucura. Então isso deixa a gente assim meio, você se pega às vezes ficando irritado, nervoso. Então quando isso acontece, sai fora, vai fazer outra coisa, sei lá, dispersa, coloca uma música. Eu faço isso até com ele, né? Que eu falei pra vocês, coloco música. Eu tento mudar um pouco a rotina, quem conhece a gente sabe, né? Eu tento mudar um pouco a rotina dele. Então, gente, nós estamos dando o nosso melhor, eu e meus irmãos. Então, com a gente não vai ter remorso, sabe? Não cuidamos do nosso pai, porque eu falo pra eles, a missão também é nossa. Senão meu pai já teria partido, né? Minha mãezinha foi antes dele, então essa missão também é nossa. E eu tenho plena convicção de que ele tá aqui na minha casa, eu tenho muita responsabilidade, né? Pela vida dele, pelo bem-estar dele, sabe? Mas eu também tenho muita responsabilidade pelo meu bem-estar, pela minha família. Eu não tenho só meu pai, né? Eu tenho minha filha, eu tenho meu marido, eu tenho meus afazeres, e é isso. Eu não posso virar duas, virar três. Eu sou uma só. Então ele tem que saber esperar, e talvez seja essa a maior lição. Espero ter contribuído, ter ajudado de alguma maneira. Se você conhece alguém que está passando por alguma situação semelhante, compartilhe esse vídeo com a pessoa, né? Quem sabe ela consiga ter um pouquinho de força. Às vezes a pessoa tá tão cansada, tão desanimada que ela não consegue nem pensar, né? Não tem nem ânimo. Então, eu estou aqui para dizer que existe a possibilidade de você ser feliz, e você ser filho, e você ser enfermeiro, e você ser tudo, tá bom? A gente só tem que ter a consciência, tem que ter força e tem que ter muita fé. Um grande beijo. Fiquem com Deus.